Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sanque e como eu disse a vocês, de vez em quando, sem uma frequência definida, eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre a Bíblia. Neste vídeo nós estaremos estudando do ponto de vista histórico se Maria teve outros filhos além de Jesus. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative o sininho a fim de receber novas notificações. Neste vídeo, nós vamos estudar, do ponto de vista histórico, se Maria teve outros filhos além de Jesus. Como a gente vai estudar do ponto de vista histórico, quer dizer que esse vídeo não pretende bater martelo sobre doutrina teológica. Alguns evangélicos ensinam que Maria teve outros filhos além de Jesus. Católicos ensinam que Maria permaneceu sempre virgem e não teve outros filhos além de Jesus. Isso é questão de teologia, cada um tem sua fé e está tudo bem. Neste vídeo nós não vamos definir matéria de teologia, nós vamos só estudar o que é mais provável do ponto de vista histórico. Ou seja, o que é mais provável a partir de uma leitura histórica dos textos. Então assim, talvez este vídeo vai chegar a uma conclusão que você discorda do ponto de vista da fé, do ponto de vista da teologia. Se você discordar do ponto de vista da fé ou da teologia, está tudo bem, porque esse vídeo não é sobre teologia. Este vídeo é um vídeo histórico. Nós vamos perguntar do ponto de vista histórico o que é mais provável. Pode ser que aquilo que é mais provável do ponto de vista histórico esteja errado? Pode ser. Talvez a sua igreja, talvez a doutrina da sua igreja tenha prevalência, primazia sobre as evidências históricas. E está tudo bem. Às vezes as evidências históricas apontam numa direção, mas talvez você, pela fé, prefira acreditar no que sua igreja diz. E está tudo bem, porque a história não nos dá o martelo. A história só nos diz o que é mais provável de ter sido o caso. Então, esse vídeo ele vai ser composto de 3 partes. Na primeira parte, nós vamos estudar a evidência bíblica. Na segunda parte, nós vamos estudar a evidência extra-bíblica, ou seja, textos fora da Bíblia. E na terceira parte, nós vamos ver como que surgiu a teoria dos primos de Jesus. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente fosse fazer um estudo teológico para tentar descobrir se Jesus teve irmãos de sangue ou não, a gente poderia usar a autoridade, sei lá, do Santo Agostinho no quarto século, Tomás de Aquino. Mas como esse vídeo é histórico, o que a gente vai fazer? A gente vai percorrer os textos cronologicamente do ponto de vista histórico. Nós vamos pegar o texto mais antigo e vamos para o texto mais recente. Então nós vamos seguir uma cronologia histórica. Vamos pegar o texto mais antigo e ir evoluindo para a gente não cometer anacronismo. Então vamos começar com a evidência bíblica. Então a primeira parte desse vídeo vai ser sobre a evidência bíblica. O que a gente vai fazer? Como a gente está fazendo um trabalho de historiador, esquece tudo que você aprendeu sobre Jesus e sobre Maria. Esquece, apaga da sua memória. Maria era virgem? Não sei. Maria era a mãe de Jesus? Não sei. Jesus tinha irmãos? Não sei. Jesus tinha primos? Não sei. Por quê? Porque nós vamos fazer um trabalhinho de historiador, entre aspas, né? Nós vamos pegar a documentação e começar do zero, sem querer impor sobre o texto coisas que a gente acredita. Então a gente vai pegar os textos mais antigos cronologicamente e ir avançando. Então vamos supor que, sei lá, você está lá na década de 50. O texto mais antigo é da década de 50, da Era Comum. Então o que acontecia na década de 50? Tinha um grupinho, um movimento ali, que era o movimento de Jesus. Eles falavam que Jesus morreu, eles se reuniam e tudo bem. Aí você encontrou um cara chamado Paulo, o apóstolo Paulo. E aí o apóstolo Paulo te mostrou um texto que ele acabou de escrever, ali na década de 50, que é o livro de Gálatas. E nesse livro, no capítulo 1, no versículo 19, ele diz assim: "E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor." Então o que o apóstolo Paulo está fazendo em Gálatas capítulo 1? Ele está contando o processo de conversão dele. Ele fala: olha, eu me converti ao cristianismo. Aí quando eu converti ao cristianismo, o que eu pensei? Vou procurar uma igreja onde tenha cristãos. E aí ele vai à igreja mais importante, a igreja de Jerusalém. Quando ele chega lá, ele encontra alguém liderando aquela igreja. Quem estava liderando aquela igreja? Tiago. E Tiago fala: eu sou irmão de Jesus. Então assim, Jesus morreu. Quem que
sucedeu Jesus no movimento de Jesus? Quem passou a liderar a igreja depois que Jesus morreu? Tiago. Então Tiago era esse líder que sucedeu Jesus. E faz sentido ele ocupar essa posição de líder que sucede Jesus, porque como Paulo diz aqui, Tiago era um irmão de Jesus. A palavra usada para irmão aqui no grego é adelphos. Adelphos é a palavra natural para irmão no grego. O apóstolo Paulo poderia ter usado outra palavra. Por exemplo, em Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 10, diz assim: Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o primo de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos, se ele for ter convosco, recebei-o. Colossenses é um texto paulino, mas não escrito pelo apóstolo Paulo. Ele é um texto do pseudo Paulo. Ele é assinado como Paulo, mas nós sabemos hoje, do ponto de vista da história, que Colossenses provavelmente foi escrito por um discípulo de Paulo. De qualquer modo, um texto de tradição paulina, ao citar alguém que é primo, usa a palavra anepícios no grego, e não adelphos. Ou seja, existe uma palavra no grego para primo, que é a palavra anepécios, e não a palavra adelphos. Então, assim, a princípio, você sabe que a palavra adelphos significa irmão, mas a palavra irmão, assim como às vezes no português, a gente usa a palavra irmão de um jeito bastante vago, né? Por exemplo, em São Paulo, as pessoas às vezes chamam amigos de mano. E aí, mano, né? Que significa irmão. Irmão é mano, né? É uma forma de falar irmão bem bonitinha. Na igreja, se você for numa igreja, às vezes as pessoas vão falar: e aí, irmão Sankey? E aí, irmão João? E aí, irmão Bruno? Então a gente sabe que dentro de um idioma, a palavra irmão, o sentido primário dela é irmão de sangue. Você fala assim: olha, meu irmão, eu estou falando do meu irmão de sangue. Mas em alguns contextos eu posso usar a palavra irmão com um sentido diferente. Então aqui a gente não sabe, né? A princípio parece que ele está falando irmão de sangue. Vamos assumir. Mas a palavra irmão pode ter um sentido mais amplo. Mas se ele quisesse destacar que Jesus era primo, talvez ele usasse a palavra quer dizer, que Tiago era primo de Jesus, talvez ele usasse a palavra anepécios, que não foi a que ele usou. Então, no primeiro momento, a gente assume que é mais provável que ele esteja falando de irmão. Ele também poderia ter usado uma outra palavra, né? Existe uma outra palavra que o próprio apóstolo Paulo usa em Romanos capítulo 16, versículo 11. Então, vamos ler um texto paulino, né? Em Romanos 16, verso 11, ele fala: saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Então, a palavra usada em Romanos 16, 11 pelo apóstolo Paulo para falar de parente é sugenes. Então, perceba o seguinte: um texto de tradução paulina, quando ele vai se referir a primo, em Colossenses 4,10, ele usa a palavra anepícios. Quando ele vai se referir a um parente, o próprio apóstolo Paulo, em um outro texto, usa a palavra sugenes. Então, talvez se o apóstolo Paulo quisesse destacar um parentesco de Tiago em relação a Jesus, que não fosse um parentesco de irmão, ele teria podido recorrer às palavras anepícios e sugenes. É possível que ele quisesse, com a palavra irmão, querer dizer só parente, querer dizer só primo? É possível. Assim como uma palavra irmão pode, no português, se referir irmão da igreja, meu mano, meu amigo, meu colega. Mas no primeiro momento, se alguém me fala que tem um irmão, né, a primeira ideia que me vem à mente é um irmão de sangue. Então, a princípio, aqui o mais provável, nesse primeiro momento, é que ele esteja falando de um irmão de sangue. O irmão de sangue de Jesus sucedeu Jesus na liderança da igreja. Depois, a gente pode ir para um outro texto do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 5. Diz assim: não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Então, o que ele fala? Olha que interessante. Toda vez que Tiago é mencionado, ele é destacado em relação aos demais apóstolos. Os demais apóstolos têm uma relação com Jesus porque eles são apóstolos de Jesus. Mas Tiago, além de ser apóstolo de Jesus, tem um título especial. Ele é o irmão do Senhor. Percebe que toda vez ele fala irmão do Senhor. Adelphos, irmão do Senhor, Kyrios. Ele não fala irmão de Jesus, mas irmão do Senhor.
Ou seja, já há um reconhecimento do lugar que Jesus ocupa, e esse título então dá uma certa autoridade. Ele é o irmão, não é de Jesus, ele é o irmão do Senhor, ele é o irmão do Kyrios. Os outros são apóstolos. Tiago, além de apóstolo, é irmão do Senhor. Então, nesse primeiro momento, ele não é um irmão qualquer, ele não é um irmão da igreja. Ele tem um caráter especial, inclusive, entre os apóstolos. Né? Então, ele fala, o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 9, verso 5. Será que a gente não tem o direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Então ele dá destaque aos irmãos do Senhor em comparação com os apóstolos. E Tiago, a gente sabe, né, que ganha essa conotação. Aqui ele cita outros irmãos, né, citando no plural, e ele vai citar Cefas, né? Porque Pedro, nessa época, já tinha um lugar especial também. A gente sabe por Atos 15 que duas lideranças muito importantes da igreja do primeiro século eram Tiago, irmão do Senhor, e Pedro, né? Pedro tinha um lugar especial também na liderança da igreja. Tá tudo bem. Nós analisamos um texto da década de 50. Nós vimos que o que descobrimos é que Jesus tem alguém que é chamado de irmão. No primeiro momento, nos parece que esse irmão é irmão de sangue. Pode ser que não, pode ser que não. Mas no primeiro momento é o mais natural a partir do grego. Além disso, né, nós descobrimos não só que ele tem um irmão, mas também o nome desse irmão, que é Tiago. E aqui, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 5, nós descobrimos que ele tem irmãos, no plural, então é mais de um. Vamos agora analisar mais um texto do apóstolo Paulo, escrito na década de 50. Esse texto está em Romanos, capítulo de número 9, no versículo de número 5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus seja bendito eternamente. Amém. Vamos ler agora isso a partir do verso 3, Romanos 9, do 3 ao 5. Porque eu mesmo, o apóstolo Paulo, poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Ora, o apóstolo Paulo quer destacar que ele tem uma consanguinidade com os judeus. Eu sou descendente de judeus. Eu sou judeu de sangue. Então o apóstolo Paulo está destacando que ele é um judeu de sangue, que ele é da descendência de Israel. E nesse contexto ele faz questão de destacar que Cristo tem pais e que os pais dele, os pais no plural, os pais dele, ou seja, o pai e a mãe, também são judeus. E que por causa disso, Jesus também é judeu segundo a carne, ou seja, segundo a consanguinidade. Jesus, por sangue, é descendente de judeus. Ora, no primeiro momento, né, esquece, você não aprendeu aqui na década de 50. Ninguém aqui está falando de virgindade de Maria. Não tem nenhum texto falando sobre isso, né? Nenhum texto do apóstolo Paulo fala de Maria virgem. Então, pegando aqui só os textos do apóstolo Paulo, parece que ele está falando que Jesus tem um pai e tem uma mãe, que esse pai e essa mãe são judeus, que Jesus, por ser filho desse pai e dessa mãe, também é judeu segundo a carne, de sangue. No primeiro momento, então, nos parece que Jesus realmente é filho de carne de Maria. Aqui não tem nenhuma Maria, na verdade, até eu estou errando aqui. De uma tal mãe e de um tal pai, que ele não dá nome. Quem são essa mãe e quem são esse pai? Como que eles chamam? Não sei. Ele só está me falando que Jesus é judeu, e eu posso saber disso porque ele tem pais judeus, e porque ele tem pais judeus, ele é judeu segundo a carne. Então parece no momento que não tem nada estranho aqui. Né? Ele é filho de sangue de um pai e de uma mãe que são judeus, e por isso ele também é judeu. Tá, isso foram os textos do apóstolo Paulo. Essas são as informações que eu consigo recolher desses textos da década de 50. Agora nós vamos saltar no tempo. Vamos saltar aí de 15 a 20 anos no tempo. Porque infelizmente a gente não tem textos pulando de montão. A gente tem que analisar os textos que a gente tem. Então vamos agora saber que passou 15 anos. Passaram-se 15 anos, estou mais ou menos no ano 67, 68 depois de Cristo. E eu estou na Galileia. E ali na Galileia existe um texto de um tal de Marcos. Não tinha esse nome de Marcos, né? Existe um texto de um autor que eu não sei quem é.
ali na década de 66, 67, 68, um cara ali vivendo na Galileia escreveu um texto, tem um evangelho circulando por ali, e esse evangelho é o evangelho de Marcos. Então passaram-se 15 anos dos textos do apóstolo Paulo e nós vamos para o evangelho de Marcos. E no evangelho de Marcos, eu abro o evangelho e ele não me conta nada sobre como Jesus nasceu. Não tem nada aqui. Simplesmente o texto começa. Princípio do evangelho de Jesus Cristo. Ele vai falar de Jesus, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías. E aí já começa. Voz do que clama no deserto. Que Jesus já está adulto e já está se batizando. Como que esse cara nasceu? Quem é a mãe? Quem que é o pai dele? Não tem informação. Não sei. Nasceu de quem? Quem é o pai? Eu descobri ali por Paulo que ele tem um pai e uma mãe judeus. Mas quem que são? Mas aí, eu vou lá para o capítulo 3 e aí sim menciona. O que menciona? Marcos, capítulo de número 3, vai nos mencionar, né, uma história bastante curiosa, uma história bastante interessante. Que diz assim, Marcos 3, versículo de número 31. Chegaram, então, seus irmãos e sua mãe. Estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E Jesus responde, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando em redor os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Vamos voltar um pouquinho no versículo 21 que precede esse relato e veja o que diz. E quando seus familiares ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. O que acontece aqui? Se você começar a ler o Evangelho de Marcos, esquece qualquer coisa que você aprendeu. Ele não conta nada sobre como Jesus nasceu. Isso não é importante no Evangelho de Marcos. Na década de 60, no ano 68, quando foi escrito o Evangelho de Marcos, ninguém está falando sobre como Jesus nasceu. Isso não é relevante. O que é relevante é que ele se converteu, ele foi batizado, ele se converteu a um movimento. Qual o movimento? O movimento de João Batista, de alguém que anunciava, eis o reino de Deus. Jesus, então, de acordo com o capítulo de número 1, é batizado por esse tal de João Batista, e a partir desse momento, ele passa a ser um pregador itinerante. O que você acha que aconteceria se você, do nada, virasse um pregador itinerante? A primeira pessoa que provavelmente iria preocupar-se com você é sua família, se você tem família. Eles iam pensar, moço do céu, o que aconteceu? Você saiu daqui de casa, encontrou um pregador aí no deserto, se batizou, se converteu e agora tá pegando. Você não vai trabalhar mais não? Você não vai vir aqui em casa mais não? Você não vai ter sua vida normal mais não? E é isso que acontece aqui. A família de Jesus fica preocupada. Como assim esse cara, nosso filho, nosso parente aqui tá doido. É realmente, o que eles falam. E quando seus familiares ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, ele está fora de si. E aí chega ali sua mãe e seus irmãos. Vamos lá. A palavra irmão aqui de novo é adelphos. No primeiro momento, então, é irmão de sangue. E o que reforça isso? Olha a expressão sua mãe e seus irmãos. Quando alguém usa uma expressão assim, junta, geralmente a gente supõe então que esses irmãos são filhos dessa mãe. Sua mãe e seus irmãos. A estrutura do texto sugere que esses irmãos são filhos dessa mãe. Então, uma mãe com seus filhos sai atrás de um outro filho que eles acham que está louco. Uma mãe com seus filhos sai atrás de outros filhos que ele acha, de outro filho que ele acha que está louco. A estrutura do texto torna mais natural ler esses irmãos como filhos dessa mãe. Temos certeza absoluta disso? Não. Mas no primeiro momento, a estrutura do texto sugere que estamos lendo um texto que fala que a mãe de Jesus, junto com os irmãos de Jesus, ou seja, os filhos dessa mãe, foram atrás dele. A estrutura da expressão sua mãe e seus irmãos
num primeiro momento, torna mais natural para nós, que não sabemos nada, disse para vocês, nós estamos aqui lendo esses textos como se não soubéssemos nada sobre quem é a mãe de Jesus. Perceba que aqui não fala nem o nome dela. Qual que é o nome dessa mãe? Não sei. Só que a gente percebe que essa mãe está preocupada. Essa mãe acha que o filho está louco. Então, no primeiro momento, se uma mãe acha que um filho está louco, é porque essa mãe não deu crédito ao que esse filho estava fazendo. O que é isso? Ele se converteu a uma pregação e abandonou a casa, abandonou o trabalho? O que é isso? E aí essa mãe vai atrás ali desse filho. E quando ela chega, ela fica de fora. E aí avisam Jesus, a sua mãe, de novo a estrutura, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Eles vieram atrás de você. E o que Jesus responde? Ele responde: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? É vocês que são meus irmãos. É vocês que são minha mãe. O que Jesus está falando? Minha mãe de verdade não é essa mãe que não está acreditando na minha pregação. A minha mãe de verdade não é essa mãe que acha que eu tô louco. A minha mãe de verdade são vocês que acreditam em mim. Perceba a voz de alguém que foi rejeitado pela família depois que se converteu. Minha mãe e meus irmãos é quem acredita em mim, não é essa mãe que não acredita em mim. Aqui a gente fica pensando assim, nossa, essa mãe não acreditou em Jesus. Essa mãe não acreditou no filho. Essa mãe acha que o filho está louco. Essa mãe pega os filhos dela, vai atrás do filho que está maluco, que se converteu uma coisa maluca. E o que Jesus dá a resposta? Minha mãe de verdade não é essa daí. Minha mãe de verdade é quem acredita em mim. Então, nesse primeiro momento, o que parece aqui? Parece que a mãe de Jesus não acreditava no ministério dele. Então, seria muito estranho que essa mãe é uma mãe super especial, que recebeu uma revelação. Aqui a gente não sabe, mas estranho, né? Se essa mãe era uma mãe super especial, que recebeu uma revelação, que não sei o quê, por que essa mãe não está acreditando? Por que essa mãe vai atrás do filho achando que ele está louco? E por que esse filho fala, minha mãe de verdade não é essa, minha mãe de verdade é vocês? Perceba também que Jesus está fazendo uma transposição de uma mãe de carne para uma mãe espiritual. Minha mãe de verdade não é a mãe de carne, é a mãe espiritual, aquela que me ouve, aquela que realmente acredita em mim. Meus irmãos de verdade não são meus irmãos de carne, são os irmãos que me ouvem. Então, nesse primeiro momento, quando fala-se dos irmãos de Jesus, é muito improvável que a palavra irmão seja aquele mano, aquele irmão da igreja. Não, aqui irmão tem que ser de sangue. Né? Aqui irmão parece-nos que é irmão de sangue. Interessante. Isso é bastante interessante. Tá, então nos evangelhos de Marcos nós ficamos sabendo dessa mãe. Não temos informação sobre o nome dela. Só parece que ela não acreditou no filho. E parece que pela estrutura esses irmãos são os irmãos de sangue. Parece. Vamos saltar no tempo. Infelizmente os textos da Bíblia não são tão tantos falando sobre isso. E vamos para o Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, aqui nós estamos na década de 80. Então nós estamos na década de 80 e nós vamos ver alguns textos da década de 80. O primeiro texto da década de 80 é Mateus, capítulo 13, versículo de número 55. O que a gente lê em Mateus, capítulo 13, verso 55? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Ah, tá. O que a gente tem aqui? Descobrimos que Jesus tem pai. Nós sabíamos que ele tem pai pelo texto de 1 Coríntios capítulo 9. Mas aqui é dito que ele tem um pai. Tá, ele tem um certo pai aí. Que esse pai é? Carpinteiro. Ele é filho de um carpinteiro. Depois cita sua mãe, a Maria, irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Olha que interessante. O que é mais natural ler aqui? Um texto que cita mãe, pai, irmãos. Se você tem um texto que cita mãe, pai, irmãos, o mais natural é que esses irmãos sejam filhos dessa mãe e desse pai. O mais natural, é a leitura mais natural do texto até agora. Então, até agora não temos nenhum motivo para duvidar de que esses irmãos são irmãos, de fato, filhos de Maria. Aqui a gente descobriu uma coisa nova, nomes. Qual que é o nome da mãe de Jesus? Maria. Então, na década de 80, alguém está me dizendo que o nome da mãe de Jesus é Maria. Na década de 80. Olha quanto tempo já passou. Jesus morreu na década de 30.
Se eu estou na década de 80, eu já passo 50 anos. Então, 50 anos depois aparece nome. Nossa, se Maria é tão importante, por que o nome dela só aparece 50 anos depois? E depois de 50 anos, a gente já fica na dúvida. Será que ela chama Maria mesmo? Porque antes nem o nome dela é mencionado. Agora sim tem um nome. Essa mulher chama Maria. Ou seja, 50 anos depois nós descobrimos o nome da mãe de Jesus, né? E aqui também nada demais. Agora tem um texto polêmico. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 1 e no Evangelho de Lucas, existe uma coisa que a gente chama 2 relatos natalícios de Jesus. Esses 2 relatos natalícios se contradizem. Quais que são os relatos natalícios? No Evangelho de Mateus, se diz que havia uma mulher chamada Maria. Ela recebeu a revelação de um anjo de que ela, virgem, daria luz a um filho. E aí nos é dito no Evangelho de Mateus que essa mulher virgem é virgem de acordo com uma profecia, que está em Isaías, capítulo de número 7, versículo de número 14. Se você ler Isaías 7,14 no contexto, ali não tem nada sobre virgem. O texto só diz assim: a profecia de libertação dos sírios, dos assírios, se cumprirá antes que uma mulher jovem tenha um filho. Essa profecia já tinha se cumprido, essa profecia tem um contexto, não tem nada ali sobre virgem, não tem nada ali sobre nada. Lá só diz assim, profeta Isaías, provavelmente a esposa dele, né? Deus diz assim: olha, sua esposa está grávida. É o mais provável, né? Então a esposa do profeta Isaías estava grávida. E o que o texto diz? Essa mulher jovem vai dar à luz. E antes que esse menino atinja a idade de mamar, de falar, de conversar, de ter consciência, antes que esse menino atinja essa idade, Deus vai trazer libertação para os judeus. E é isso que o texto profetiza, né? Então, se vocês lerem Isaías 7,14, e aí é dito o seguinte, né? Vou ler com vocês. Isaías capítulo 7, verso 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a jovem ficará grávida e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. O que o texto está dizendo? Israel será liberto da Síria, basta ler o contexto, antes que esse menino atinja a idade de ter consciência, de escolher o bem e o mal. Isso aconteceu na época do texto. Provavelmente essa mulher é a própria esposa do profeta Isaías, então o profeta Isaías está dizendo: minha esposa está grávida. Deus me falou que antes que esse filho nasça e atinja uma certa idade de consciência, Deus vai trazer a libertação. Por isso, esse menino, eu vou dar um nome para ele de Emanuel, que significa Deus está conosco. Deus está conosco trazendo libertação. Esse texto é tirado desse contexto pelo autor do Evangelho de Mateus, do relato natalício que está no Evangelho de Mateus, e é dito que essa mulher, né, isso também aparece em Lucas, isso é um ponto em comum entre os relatos, essa mulher dará à luz a um menino. É dito no Evangelho de Mateus que Maria e José moravam numa casa em Belém. Eles moravam numa casa em Belém. Jesus nasce ali em Belém, cumprindo uma profecia que está em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Depois que Jesus nasce, o rei Herodes trama uma perseguição contra Jesus. E aí ele manda matar os bebês de Belém. Antes que Herodes mate esses bebês, Maria e José são avisados e fogem para o Egito. Depois que eles estão no Egito, passa-se um tempo e eles entendem que é seguro, né? Eles são avisados por um anjo que é seguro voltar para a terra deles. Quando eles retornam, mesmo assim eles ficam com medo de voltar para Belém, porque ali estava governando um sucessor de Herodes. Ao invés de voltarem para Belém, eles vão para Nazaré e passam a morar em Nazaré. Esse é o relato natalício que vocês encontram no Evangelho de Mateus. Em Lucas existe um outro relato natalício. Se vocês abrirem o Evangelho de Lucas, é uma história completamente diferente, com alguns pontos em comum. Ponto em comum: existe uma mulher chamada Maria, que é virgem e que vai ficar grávida. É avisada por um anjo. Só que essa mulher não mora em Belém. Essa mulher mora em Jerusalém. É dito no Evangelho de Lucas que Maria e José são obrigados a sair de Nazaré, né? Eles moram em Nazaré, na verdade. Eles são obrigados a sair de Nazaré porque eles recebem um censo, o censo de Quirino. E esse censo dizia que
Qualquer pessoa, para se alistar no censo, precisaria sair da sua cidade e ir para a sua cidade natal, a cidade dos seus antepassados. É dito ali que a cidade dos antepassados de José é Belém. Então, Maria e José se deslocam e vão para Belém. Em Belém, eles tentam achar algum lugar para se hospedar, não encontram, e eles acabam ficando onde ficam os cavalos. Ali, onde ficam os cavalos, Jesus nasce. E depois eles voltam para Nazaré, onde eles moram. Ou seja, dois relatos diferentes. O que nos fazem pensar que esses relatos são mitológicos. Esses relatos não aconteceram do ponto de vista histórico. São duas tentativas diferentes de tentar localizar o nascimento de Jesus em Belém. Sabia-se nessa época que Jesus era de Nazaré. Então o que acontece? Esses evangelistas têm que lidar com um problema, porque a profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2, nos diz que Jesus deveria ter nascido em Belém, não em Nazaré. Então Mateus cria um relato de que Jesus, na verdade, nasceu em Belém. A casa de Maria e José era em Belém, mas eles tiveram que mudar para Nazaré depois por causa de uma perseguição. Já Lucas cria uma outra narrativa. Maria e José eram, na verdade, de Nazaré. E eles tiveram que ir a Belém por causa de um censo. E é por isso que Jesus nasceu em Belém. Mas depois eles retornam a Nazaré. Esses relatos são mitológicos, esses relatos não são históricos, porque até não tem como os dois serem verdadeiros ao mesmo tempo. São relatos que se contradizem. Além disso, alguns acreditam que esses relatos não pertenciam ao texto original de Mateus e de Lucas. Esses relatos natalícios provavelmente são relatos escritos no século II. Então a gente tem que olhar com muita cautela para esses relatos. São relatos míticos, relatos que talvez não fizessem parte do texto original dos evangelhos. Mas vamos ler o que diz Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ora que interessante. O que o texto diz? Que Maria e José, Maria não teve relações sexuais até que Jesus nasceu. Até que. Vamos colocar o texto em palavras, né? O que o texto está dizendo? Maria era virgem até que Jesus nasceu. Ou Jesus nasceu, antes que Maria e José tivessem relações sexuais. Então, Maria estava grávida de Jesus antes que ela fizesse sexo com José. Antes que, ou até que, essa expressão antes que, até que, num primeiro momento, o que ela nos indica? Que Maria permaneceu virgem até Jesus nascer. Depois disso, ela não sabemos. Olha que engraçado. Qual que é a leitura mais natural? Se eu chego até você e falo, eu não fiz sexo com minha mulher até o dia que meu filho nasceu. Se eu falar isso para você, o que fica subentendido? Que eu fiz sexo com ela depois disso. Então, parece, numa leitura mais de primeira leitura, que Maria não teve relações sexuais com José até que Jesus nasceu. Até que. Claro, a palavra até que necessariamente significa que depois ela teve? Não tem como nos bater o martelo sobre isso. Mas numa leitura mais natural, numa leitura num primeiro momento, parece que o autor está nos dizendo que Maria permaneceu virgem só até Jesus nascer. Se depois disso ela permaneceu, também não sabemos. Mas a expressão até que insinua, pelo menos, que ela não permaneceu virgem para sempre, mas sim que ela permaneceu virgem somente até o nascimento de Jesus. Então, ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de transarem, antes de se conhecerem, ela estava grávida do Espírito Santo. Então, antes disso, antes deles terem sexo, ela estava grávida do Espírito Santo. É um texto que também não dá pra gente bater o martelo. Esse é um texto, como eu disse para vocês, do século II, provavelmente mitológico, mas nos indica que talvez no século II
O que o texto está sugerindo é que a virgindade de Jesus foi até um certo momento. A virgindade de Maria foi até um certo momento. O texto não diz se depois disso ela fez sexo. O texto apenas usa a palavra até que é isso pelo menos é sugestivo, mas não determina nada. Então, mais uma vez, eu vou ler o texto aqui em outra tradução também, para vocês perceberem, diz assim: mas o nascimento de Jesus Cristo deu-se da seguinte maneira: durante o tempo em que a sua mãe, Maria, estava prometida em casamento a José, ela foi achada grávida pelo Espírito Santo antes de se unirem, antes dela conhecer José, antes dela ter relações sexuais com José. A expressão antes dela ter relações sexuais com José pode ser lida no sentido: antes dela fazer sexo com José, ela já estava grávida. Tá, mas e depois ela fez? Não sei, mas o texto... Pra gente que não sabe nada, até o momento parece que fez, né? É a leitura mais sugestiva. Isso são os dados bíblicos. É isso que a gente tem de Bíblia. É isso. Para vocês verem, o nome de Maria só aparece em textos escritos 50 anos depois que Jesus morreu. Antes disso é mencionado irmão, antes disso é mencionado pais, é mencionado uma mãe que não acreditou no filho, sem mencionar o nome dessas pessoas. Curioso, né? Curioso. O texto que fala que Maria recebeu uma revelação, que ela era virgem, é um texto mitológico, claramente mitológico. É um texto que muitos historiadores acreditam ser do século II. Então, assim, só com dado bíblico, parece que do ponto de vista histórico é mais provável que Jesus tinha uma mãe, que a gente não tem como ter certeza do nome, porque o nome dela só aparece 50 anos depois que ele morreu, um texto de 50 anos depois que ele morreu. Essa mãe teve outros filhos, porque toda vez ela é mencionada mãe e seus irmãos. Essa mãe não acreditou quando Jesus se converteu, ela achou que ele estava louco, ela desacreditou da mensagem dele. Então, num primeiro momento, não parece ter nada de sobrenatural ligado a essa mãe. E textos paulinos, já da década de 50, quanto o texto de Marcos, da década de 60, vai mencionando que Jesus tinha irmãos que também rejeitaram a mensagem dele. Então, assim, os dados bíblicos são esses. Agora que a gente analisou os dados bíblicos, nós vamos para a segunda parte. Nós vamos analisar a evidência fora da Bíblia. Então, iniciemos a segunda parte das evidências fora da Bíblia. A primeira evidência fora da Bíblia, já da década de 90, é do texto do Flávio Joséfo, Antiguidades Judaicas, parte 1, livro 28. Diz assim, que Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. Tem um texto na Antiguidades Judaicas que menciona Tiago e fala que ele era irmão de Jesus, chamado Cristo. Se Tiago foi mencionado é que ele tinha uma posição especial. Como vimos no texto paulino, ele era líder da igreja de Jerusalém, sucedendo Jesus. Perceba que Flávio Joséfo não diz Tiago, irmão do Senhor, como está em Gálatas e 1 Coríntios, como está em Gálatas 1,19, que está irmão do Senhor. Nele está irmão de Jesus, o que indica que Joséfo não acreditava em Jesus como Senhor, o que dá força para a autenticidade desse texto. De novo, Tiago é chamado de irmão, no primeiro momento a palavra é adelphos, então, a princípio, ele é irmão. Isso também é reforçado pelo fato de que Flávio Joséfo, quando fala de primos, ele geralmente usa a palavra grega anepésios. Então, se Flávio Joséfo costuma usar a palavra anepésios para primo, então se ele quisesse falar que Tiago era primo de Jesus, possivelmente ele teria usado a palavra anepésios. É isso. Então, Flávio Joséfo está corroborando aquilo que Paulo fala, que Jesus tem um irmão chamado Tiago. Depois, a gente tem um cara chamado Hegesipo, aqui no século II já. Hegesipo, ele é citado por Eusébio no livro História Eclesiástica, capítulo 3, 21, onde diz assim: da família do Senhor aqui é Jesus, viviam ainda os netos de Judas, seu irmão segundo a carne. Perceba que Hegesipo diz que Jesus tinha um irmão segundo a carne chamado Judas, e que os netos de Judas ainda estavam vivos nesse século II, por aí. O que o texto está dizendo? Que os familiares de Jesus assumiram posições de destaque na liderança da igreja. Tiago foi o primeiro a fazer isso. Tanto é que também, Hegesipo diz, Tiago
o irmão do Senhor, sucedeu no governo da igreja. Então, quem sucedeu Jesus no governo da igreja? Isso é corroborado por Atos capítulo 15, que também é um texto do século II. Quem sucedeu? Tiago. Então, se vocês lerem Atos capítulo 15, eu vou dar só um exemplo, né? Nós percebemos a liderança de Tiago quando aconteceu o concílio de Jerusalém, que foi o primeiro concílio da igreja. Em Atos capítulo 15, nós vamos ver o seguinte, que estava acontecendo o concílio, Atos 15, 13, diz assim: depois de cessarem de falar, Tiago respondeu dizendo: homens, irmãos, ouviu-me. E aí ele segue no texto mostrando que quem deu a palavra ali final, assim, no concílio de Jerusalém, foi Tiago, assumindo esse papel importante. Então Tiago, irmão do Senhor, sucedeu no governo da igreja. Então aqui indica que Tiago, como irmão de Jesus, ele desempenhou um papel de liderança, sucedendo Jesus. E nós lemos também que eles tomaram conselho para escolher quem sucederia Tiago. Eles escolheram Simeão, filho de Cleopas, que era primo de Jesus. Aqui nós temos uma dificuldade. Aqui sim a palavra usada não é irmão, é a palavra primo, anepícios. O que isso indica? Que se o autor quisesse destacar que uma pessoa era primo de Jesus, a palavra que ele usa não é anepícios, quer dizer, não é adelphos, mas anepícios. O que indicaria que provavelmente quando ele fala de irmão, ele está se referindo ao irmão de verdade. Aqueles que argumentam contra isso vão destacar que esse Simeão talvez fosse o mesmo Simão que é mencionado em Marcos como irmão de Jesus. Embora isso seja difícil de estabelecer, porque o nome Simão ou Simeão é um nome super comum e aparece várias vezes no Novo Testamento para falar de várias pessoas. Então é difícil estabelecer essa conexão. Mas, num primeiro momento, quando ele menciona um primo, que seria Simeão, ele usa a palavra anepícios. Quando ele menciona Tiago, ele usa a palavra adelphos, que é a palavra natural para irmão. E quando ele cita Judas, ele fala que Judas era irmão segundo a carne. Então, nesse texto do segundo século, o que mais se aponta é que esses irmãos são irmãos de sangue, filhos de Maria. Depois nós temos Tertuliano. Tertuliano ali vai escrever na carta contra Marcião, no capítulo 4, 19. Ele diz assim, eu vou deixar as referências, na descrição. Eu estou citando as referências, mas eu vou deixar elas na descrição. Tertuliano diz assim, deste modo, transferiu os nomes das relações consanguíneas a outros que considerava mais estritamente relacionados com ela pela fé. Aqui Tertuliano está fazendo referência àquele texto de Marcos que a gente leu. O que o texto de Marcos que a gente leu dizia? Dizia que Jesus falou que os verdadeiros irmãos dele são os que acreditam nele e não os que acham que eles são loucos. E aí Tertuliano fala, ele transferiu os nomes irmãos de relações de sangue para relações de fé. Então perceba que Tertuliano acha que os irmãos de Jesus tinham relações de sangue com ele. E depois nós temos Tertuliano também dizendo sobre a virgindade de Maria. Apesar de ela ter sido virgem quando concebeu, ela era uma mulher quando deu à luz. O que Tertuliano está dizendo? Maria, quando ficou grávida de Jesus, era virgem. Quando Jesus nasceu, ela deixou de ser virgem. Ele também diz, o Filho de Deus está no De Carne Christi, da carne de Cristo 23. Ele diz, vou deixar na referência. O Filho de Deus nasceu não de uma virgem, mas de uma mulher, ou seja, uma mulher que já não é virgem. Ele, em tal, reconheceu a condição de ventre aberto. Então, o que ele fala? Jesus nasceu de um ventre aberto. Ele realmente rompeu o ímen. E nasceu de uma mulher que já não era virgem. Aqui, Tertuliano está criticando os docetistas, que queriam negar a carne de Cristo. E para deixar bem clara a carne de Cristo, Tertuliano faz questão de dizer que Jesus, o Filho de Deus, foi quem desvirginou Maria. Ele fala isso. Que o Filho de Deus foi quem abriu ali a Maria e ela deixou de ser virgem e se tornou uma mulher. Aqui ele está negando a doutrina da virgindade no parto, Então Maria deixou de ser virgem quando Jesus nasceu. Aqui diz que ela teve relações sexuais depois disso? Não diz. Mas
né? É bem sugestivo isso. Ah, alguns vão dizer, né? A gente tem Irineu, vou ler também com vocês. Irineu diz assim no Contra as Heresias 3:21-4. Assim, eles testemunharam que antes que José, olha o que ele diz, antes que José se juntasse a Maria, enquanto ela era ainda virgem. Perceba que Irineu fala de Maria como ainda virgem quando ela ficou grávida de Jesus. Antes que, é a mesma linguagem de Mateus 1,18. Até aquele momento ela era virgem. Quer dizer que ela deixou de ser virgem depois? Não sabemos, mas é sugestivo o texto. Então, os textos do século II, né, lemos os textos do século I, que são os textos bíblicos, e o texto de José, ficou apontando que eram filhos de Maria. Agora a gente lê os textos do século II. Os textos do século II parecem apontar a crença de que Maria teve filhos. Tá. Isso é o que a gente pode dizer do ponto de vista histórico. Esses são os textos que a gente tem. Infelizmente, tem como bater o martelo? Não tem. Tem como falar com certeza eram filhos? Não tem. Mas perceba, até a década de 50, a mãe de Jesus não era citada por nome. Mencionou-se irmãos na linguagem mais natural. Falou-se que Jesus tinha pais, não mencionou o nome. Disse que ele era filho segundo a carne desses pais e não mencionou o nome deles. A primeira vez que é mencionado mais sobre a mãe de Jesus já é um texto da década de 60, final da década de 60, início da década de 70, que é o Evangelho de Marcos. O que é dito ali? Não é mencionado o nome dessa mulher, não é dito se ela teve um nascimento especial, não se conta sobre o nascimento de Jesus, mas se diz que uma mulher, que é a mãe de Jesus, pegou os irmãos de Jesus, ou seja, uma estrutura que indica que esses irmãos eram filhos dessa mulher, sua mãe e seus filhos. Não menciona o nome dessa mulher e ainda se diz que essa mulher não acreditou na mensagem de Jesus, achou que Jesus estava louco e Jesus diz que essa mulher não é a mãe dele de verdade, porque a mãe dele de verdade não é a mãe de sangue, mas são aqueles que ouvem sua palavra, aqueles que dão fé no seu ensino. A ideia de Maria como virgem só vai ser mencionada num texto possivelmente do século II, num relato que é claramente mitológico. E ainda por cima, mesmo nesse relato mitológico, em Mateus capítulo 1, verso 18, usa-se a linguagem de que essa mãe, Maria, aí sim ela é mencionada, permaneceu virgem até que Jesus nascesse. Ou seja, dá para bater o martelo que Maria teve outros filhos? Não dá, mas a evidência aponta para isso. Depois a gente analisou os textos fora da Bíblia. Antiguidades judaicas continua falando de irmão de Jesus. Egesipo fala que esse irmão era segundo a carne. Destaca que o irmão de Jesus teve um papel de liderança na igreja, sucedendo Jesus. Depois a gente lê Tertuliano. Tertuliano fala que os irmãos de Jesus tinham relações consanguíneas com ele. E Tertuliano fala que o próprio Jesus desvirginou Maria, que foi no parto que Maria ali então deixa de ser virgem. E Irineu usa a linguagem de que Maria permaneceu virgem até que José se juntou a ela. Ou antes que, melhor dizendo, até que não. Até que já seria definitivo, né? Na verdade, antes que José se juntasse a Maria, ela era virgem. Antes que. Ele se juntou depois, não está dizendo, mas sugestivo. Por isso, nós vamos bater o martelo. Então, até o século II é isso. Até o século II não temos menção de Maria permanecer sempre virgem. Não temos menção desses irmãos serem primos. Nada disso. Não tem nada disso. Há um silêncio sobre isso. Há um silêncio sobre a virgindade perpétua de Maria. Há um silêncio sobre Maria, sobre os irmãos de Maria serem primos. Nós vimos também que os evangelhos não falam muito sobre o pai de Jesus, né? Nós sabemos o nome dele, era José, era carpinteiro. No evangelho de Marcos fica até parecendo que o pai de Jesus morreu. Parece que a gente tem uma mulher viúva, né? Sua mãe e seus filhos. Parece que uma mulher viúva ali com os seus filhos está indo atrás de Jesus achando que ele está louco. Mas o quadro começa a mudar e agora a gente vai para a última parte do vídeo. Nós vamos ver como surgiu essa teoria dos primos.
A primeira teoria que apareceu sobre os irmãos de Jesus, diferente da ideia de que eles eram irmãos de sangue, filhos de Maria, aparece num texto chamado Proto-Evangelho de Tiago. É um texto ali do fim do século II, e no Proto-Evangelho de Tiago tem um texto que diz assim, sobre José. Aí agora o pai de Jesus ganha um destaque. Diz assim, José, está lá no Evangelho, vou deixando as referências, evidentemente, diz assim, José, você foi escolhido por Deus para casar com a Virgem do Senhor. José respondeu, eu tenho filhos e sou velho e ela é só uma jovem. Ou seja, no final do século II aparece uma coisa que não era mencionada antes. Que o pai de Jesus, chamado José, tinha filhos e era velho quando casou com Maria. Ele tinha filhos e era velho. Isso significa que talvez então Jesus tivesse meio-irmãos que José teve num segundo casamento. A partir disso, autores como Epifânio de Salamina vão dizer o seguinte, né? Epifânio de Salamina, num fragmento, no manuscrito, diz assim, apesar de José e Tiago, que é outro José, tem dois José no texto, apesar de José e Tiago serem filhos do carpinteiro José de outro casamento, os judeus disseram que Jesus tinha como irmãos Tiago, José, Simão e Judas. O que Epifânio de Salamina está falando? Que, na verdade, os irmãos de Jesus eram filhos de um casamento anterior de José. Não eram filhos de Maria, mas eram filhos de José. Eles fazem, então, Epifânio de Salamina usa como base um evangelho apócrifo, que é o proto-evangelho de Tiago. Então, nós já vemos aqui que a primeira teoria sobre os irmãos de Jesus, de que eles não eram filhos de Maria, não é de que eles eram primos de Jesus, mas sim de que eles eram meio-irmãos de Jesus por parte de pai. Quando surgiu a teoria de que eles eram, na verdade, primos? Essa teoria só vai surgir no quarto século, pela primeira vez, a partir de um autor chamado São Jerônimo, que é aquele que traduziu a Vulgata, né? São Jerônimo vai argumentar, né, no seu livro Contra Euvídio. Ele tem um texto contra Euvídio, e ele vai dizer assim, Maria e José permaneceram sempre virgens. Maria, a mãe de Tiago e José, não era a mesma Maria que é a mãe do Senhor. E ele vai usar os textos de Gênesis, capítulo 12, verso 4, capítulo 14, verso 14, capítulo 29, versos 11 e 15, para dizer que o termo primo pode significar, quer dizer, que o termo irmão pode significar apenas parente. Perceba então que Jerônimo usa dois argumentos para sustentar a teoria dos primos. Primeiro, que a Maria, que é mãe de Jesus, não é a mesma Maria que é mãe de Tiago, ou seja, são Marias diferentes. Isso é bem engraçado porque nos evangelhos tem um monte de Maria e realmente causa essa confusão. E segundo, ele usa textos do livro de Gênesis para falar que a palavra irmão também pode significar parente. É complicado, né? Porque ele usa textos do livro de Gênesis para defender isso. É quando fala dos parentes de Abraão e realmente a palavra ali é irmão. E é difícil a gente usar texto de Gênesis para interpretar um significado de uma palavra no grego do Novo Testamento e não no grego da Septuaginta. Mas é um argumento, né? E realmente tem um monte de Maria nos evangelhos que causa essa confusão. Mas olha que curioso. A teoria de que os irmãos de Jesus eram primos não é nem a primeira teoria para tentar argumentar que eles não eram filhos de Maria. A primeira teoria é inspirada no proto-evangelho de Tiago. Essa teoria ficou famosa no Oriente, ficou popular no Oriente. Então, autores do Oriente, da Igreja Oriental, adotaram muito essa teoria, de que, na verdade, os irmãos de Jesus eram filhos só de José. A ideia de que eles eram primos só surge no quarto século no Ocidente, com São Jerônimo. E aí a gente tem as três posições, geralmente são chamadas assim. A primeira posição é a posição que é chamada de euvidiana, porque é a posição que Jerônimo critica, que é a posição que parece mais provável do ponto de vista histórico, de que os irmãos de Jesus eram filhos de Maria. A segunda posição é chamada de epifaniana, que é a posição que surge inspirada no evangelho, no proto-evangelho de Tiago,
no Evangelho Apócrifo de Tiago e que foi desenvolvida melhor por Epifânio de Salamina, segundo a qual, na verdade, os irmãos de Jesus eram filhos só de José. É só no século IV que aparece o que chamamos de posição jeronimiana. A posição jeronomiana vai nos dizer assim, que os irmãos de Jesus eram, na verdade, primos. É isso que a gente tem de dado. Se a gente fosse só pelos dados históricos, o mais provável é, então, que os irmãos de Jesus eram, de fato, filhos de Maria. Quer dizer que eram de fato? Quer dizer que eu provei que eram? Não. Quer dizer que do ponto de vista textual e analisando os textos em ordem cronológica é o mais provável. Depois, Santo Agostinho, vai ser um grande defensor dessa teoria dos primos. E aí ele vai usar a linguagem que foi usada antes. Ele vai realmente falar irmão segundo a carne. Mas aí a gente já está no quarto século, E aí tem gente que faz esse anacronismo. Tem gente que fala assim, não, mas o Agostinho usou expressões de ser irmão segundo a carne, mesmo acreditando que era primo. Mas é claro, ele está no quarto século, ele está retomando as expressões que eram usadas antes. Então, realmente seria anacrônico usar esse tipo de argumento. Então, o mais provável mesmo é que nem a Maria, a gente nem sabe se ela chamava Maria. É possível, é um nome que já aparece ali 50 anos depois que Jesus morreu. Mas nem o nome dela a gente tem como ter certeza. Nem o nome da mãe de Jesus a gente tem como ter certeza, porque o nome dela nem sequer é mencionado nos textos mais antigos. Então, assim, vamos comprar a ideia de que é Maria, provável. Vamos comprar a ideia de que o pai é José, mas nem isso a gente tem como ter certeza. Para vocês verem, nem o nome dela é citado. Então, pelos textos mais antigos, o mais provável é que eles eram irmãos de sangue de Jesus mesmo. Embora a gente não possa bater o martelo, do ponto de vista teológico, você tem todo o direito de, pela fé, acreditar no dogma teológico. Porque a história não bate martelo para nada, História a gente trabalha só com o que é mais provável. Depois pode aparecer um documento aí que nos mostra que, na verdade, tem um documento mais antigo que vai apontar para outra direção. Mas, pelo que a gente tem de evidência textual, a conclusão é essa. Se você gostou desse vídeo, tem a chave Pix na descrição, se você quiser fazer uma doação de qualquer valor, embora não seja obrigatório. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com quem você acha que possa se interessar por esse tema. Perdão por ter falado rápido, é porque o meu celular tem tempo de gravação e para trazer todas essas informações, eu não sabia se o tempo da memória poderia acabar. Então eu falei um pouco rápido em alguns momentos por isso. E até mais.